Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 29 do nosso podcast Topa Tudo Portugal! Seja bem-vindo! Tudo bem, pessoal? Gente! E aí, vocês estão bem? Sou Larissa Abreu. Eu sou a Thalita Aragão. Bom, antes da gente anunciar o nosso convidado, a gente vai fazer um pequeno agradecimento aqui aos nossos patrocinadores maravilhosos que fazem e acontecem, nos ajudando aqui a tornar Obrigada, patrocinadores. esse programa uma realidade. A agência Estúdio Vibe Hub é uma empresa que atende globalmente e tem como missão alavancar empresas e empreendedores no ambiente digital. Os serviços vão desde gestão de redes sociais, gestão de tráfego pago, consultorias e mentorias online, estúdio de podcast em Lisboa, criação de sites e landing pages e muito mais. A F-Clinic é uma clínica de medicina estética e dentária localizada no Estoril. Ela foi fundada para cuidar do paciente como um todo, através de uma experiência única de cuidado com a saúde e bem-estar integral. Eles possuem uma variada gama de serviços, desde tratamentos estéticos, como medicina dentária e integrativa, botox, harmonização facial, laser fotona, massagem corporal e facial, terapia neural e muito mais. Agora bora pro nosso convidado. Amiga, mas a gente tá muito chique, não tá não? Estamos. A gente tá demais, gente. Estamos. Gente, a gente tá atingindo assim os patamares, tá entendendo? O nível dos convidados, que depois não dá mais nem pra baixar, Só entendeu? tem um detalhe, né, gente? Eu não entendo nada do tema. Mas hoje, por acaso, eu acho que eu vou falar um pouquinho mais com o convidado do que a própria Lari. Ai, Jesus. Por quê? Porque o convidado vai falar sobre futebol. Gente. Né, vamos dizer assim, o esporte mais conhecido mundialmente. E por acaso, eu tenho um senhor lá em casa chamado marido Paulo, que assiste muito esta pessoa diariamente na televisão, ou não diariamente, mas sempre que ele está aparecendo na televisão, ele acaba fazendo parte, muitas vezes, dos jantares, dos ambientes lá em casa. Então, acabou sendo familiar para mim. E ele fala sobre, ele comenta, né, sobre os times, sobre os campeonatos portugueses. E, gente, ele é brasileiro. Exatamente. Ele é de São Paulo, do estado de São Paulo, acredito que não seja da capital. A gente vai desvendar tudo sobre ele hoje. Mas ele é um jornalista que está fazendo história aqui em Portugal. Exato. Nós, como boas imigrantes, empreendedoras, empresárias aqui em Portugal, a gente vê que é uma figura que se destaca. Que acabou desbravando, né, um mundo bem fechado. Inspirando Né? outras pessoas aqui, né, a realmente acreditarem que, se forem boas realmente no que fazem, tem chance sim. Exatamente. Bora anunciar Com ele? vocês, Bruno Andrade! Olha, modéstia à parte, eu concordo com tudo, menos com a parte ele entende de futebol. Eu acho que a gente entende o Bem mesmo. pouquinho. A gente Como assim você é comentador e não entende de Não, futebol? porque pra mim, assim, vou ser muito sincero. A tua opinião sobre o futebol vale tanto quanto a minha. O que eu tenho é mais informação sobre o futebol. Entendi. Mais informação, a apuração, a conversa, a fonte, o dia a dia. Mas assistir um jogo de futebol, você não precisa ser comentarista ou comentador, como falamos aqui, Claro. ou jornalista. Basta gostar do futebol. Basta Exato. querer assistir. Exato. Basicamente isso. Então, a tua opinião, mesmo você não sendo uma expert, não acompanhando no dia a dia, vale tanto quanto a minha. Eu É posso mesmo? achar ele bom jogador, você pode achar ele mau jogador. É mesmo? Você pode achar que aquele gol foi bonito, eu posso achar que o gol foi feio. A gente tem a Não mesma... significa que você, por estar ali naquela posição como comentador, Faz saiba mais, sentido. ok? Não precisa ser um Eu tenho mais expert. informação. Eu tenho mais Ok. informação. Eu sei onde aquele jogador entrou, por que que ele entrou, por que ele foi contratado, por que que ele joga mais à frente, não mais atrás. Mas, no geral, o básico do futebol, todo mundo sabe igual. Olha, gente, já É, entrou a aqui gente- com o pé na porta, já desmistificando porque a gente isso. tem tanto isso, né? De dizer, eu nem vou comentar futebol porque eu não entendo de futebol. Eu Mas não... é porque opinião é opinião. É. Ainda mais o futebol, que é uma coisa tão palpável, todo mundo assiste, não importa a idade, não importa o sexo, não importa, enfim, nada. Basta Mas tu ligar a concorda, televisão Bruno? e assistir. Mas tu concorda que existe uma visão um pouco mais técnica por parte de muitas pessoas, A parte técnica, sim. A né? parte E técnica, sim. que há que se entender muito bem, por exemplo. Se você for aprofundar a discussão, claramente exato. que eu não sou um conhecedor político, mas eu posso falar de política. É, Basicamente, eu posso falar de política, mas não Exato. tenho o mesmo conhecimento do que um especialista político. Exato. Ou um próprio político de natureza. Mas eu também tenho a minha opinião política, o meu lado, aquilo que eu enxergo, a minha ideologia e pronto. Sim. Então, Então, o básico do futebol,
todo mundo sabe, todo mundo pensa igual, basicamente. Todo mundo sabe o que é um gol. Golo, como Sim. fala aqui em Portugal. Golo. Bruno, começa falando pra gente sobre o início, ou seja, como é que surgiu, como é que veio parar em Portugal? Conta Bom, pra gente aí. respondendo a pergunta da Larissa, ou complementando, eu Isso. sou do estado de São Paulo, não da capital, mas morei na capital durante 10 anos, fiz a minha formação lá, trabalho e universidade, os estudos. Sou de Lorena, interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Para as pessoas que não conhecem bem ali o estado, é uma cidade muito próxima à Aparecida do Norte, muito por conta da religião, enfim, tem essa pegada da parte da religião. Sempre sonhei com jornalismo, sou aquele famoso jogador frustrado. Todo jornalista desportivo é um pouco jogador frustrado. Tentou, não quis, não levou a sério, ou não tinha tanta capacidade, qualidade. E fui para São Paulo, mas sempre tive em mente morar na Europa, especificamente em Portugal, porque a minha avó paterna é portuguesa. Faleceu na Covid, morava na Europa, sempre morou na Europa, Espanha, Portugal. Teve um curto tempo no Brasil, mas tem essa perninha portuguesa desde sempre. Sim. Então, por ter uma avó portuguesa, bisavós portugueses, sempre pensei, olha, eu quero uma experiência fora e por que não começar por Portugal? A ideia era usar Portugal como trampolim, me ambientar aqui na Europa e depois pular 2, 3 anos para Espanha ou para Inglaterra. Eram meus 2 focos anteriormente. Sim. Só que as coisas foram funcionando mais do que eu imaginava aqui. Eu vim aqui com uma ideia de que era aprofundar, ter conhecimento, melhorar o currículo e ir embora. Só que depois as coisas foram aparecendo, jornais, televisão, e eu pensei, pera lá, tá? As coisas têm corrido bem para mim aqui, tanto profissionalmente como pessoalmente, particularmente falando, então permaneci. Mas é isso, muito do que eu tenho aqui vem já de longa data por conta da minha família. Isso há quanto tempo? Ou seja, Eu vou você completar chega... 10 anos de Portugal agora no fim do ano. Tem bastante. 10 anos de Portugal já. Como é que foi o início? Você veio já na área do jornalismo? Eu já vim com o emprego do Brasil. Eu vim muito organizado para isso. Como eu sempre planejei estar em Portugal ou estar na Europa, a minha antiga empresa, meu antigo jornal do Brasil, fiz um acordo com eles, vendi um projeto para ser correspondente internacional para o Brasil, futebol. Certo. Sempre foi futebol, Sempre já futebol, antecipando eventuais perguntas, 100% futebol. Gosto de falar de outros temas, mas no passatempo, na conversa informal. Meu trabalho é 100% futebol. Então, eu já vim empregado, já vim com tudo organizado. A documentação eu sempre tive por conta de ser filho, neto de português, neto de uma portuguesa. E também antecipando discussões interessantes aqui. Na minha área, curiosamente, eu fui muito bem recebido. Muito bem recebido. E eu achava que seria o contrário. Um brasileiro mais jovem, ou seja, um imigrante, um estrangeiro, brasileiro. Muito por conta da xenofobia sempre presente desde o primeiro dia, no dia a dia, nas ruas, no autocarro, enfim, no metro. Mas dentro do trabalho, do ambiente profissional, eu esperava ser muito mal recebido. Muito mal recebido. Por que isso? Vem quem é esse mais jovem aqui, brasileiro, querer conhecer ou querer explicar pra gente o que era. Então eu fui abraçado porque eu era aquela pessoa que não incomodava, que era aquele que era o subjornalista. Porque eu era quem vinha de fora. Quando eu comecei a crescer, degrau a degrau, eu consegui perceber em algumas pessoas, felizmente não todas, felizmente tem muito chefe que até hoje me encaram da mesma forma, amigos do trabalho, mas notei 3, 4, 5 pessoas no dia a dia que viam a minha evolução, viam eu ganhando espaço dentro da redação, porque inicialmente aqui eu vim com o trabalho do Brasil, mas depois de 3, 4 meses recebi uma proposta para trabalhar no jornal O Jogo, que é um dos 3 principais jornais desportivos em Portugal. E depois de passaram 3, 4 meses, eu percebi mudanças. Como eu consegui emplacar mais reportagens, conseguia ter fontes, emplacar capa de jornal, ser reconhecido internamente, ter bonificações, aumento de salário. Eu percebi muitas pessoas que lá atrás me abriram as portas, me trataram super bem, ter uma mudança de tratamento. E seguramente por conta da inveja e, claro, consequentemente, da tal xenofobia que está ali estruturada em boa parte da sociedade portuguesa. E aí, esses são esses que tu colocas como os principais desafios nesse início ou teria mais algum para salientar? Não, eu acho que esse desafio é profissional e pessoal. Exato. Um caminha de mão dada com a outra. O outro desafio na minha profissão, 2 evidentes. A falta de um conhecimento próprio da história do futebol português. Eu estou aqui há 10 anos, conheço os últimos 20 anos, mas eu tenho conhecimento básico, hoje, um pouco melhor, mas básico do que era o futebol português na década de 50, 60, 70. Mesmo alguém da minha geração, por ouvir muito o pai, o avô, ler os jornais da época, esses têm muito mais conhecimento do que eu. Então, essa dificuldade que eu tive no começo de ter a parte histórica. E a outra da apuração.
Eu vim para Portugal com muitos bons contatos do Brasil, mas eu precisava criar contatos aqui. Exato. E é difícil. Um contato num país diferente, felizmente é a mesma língua, mas num país diferente, pessoas que não me conhecem. Aí junta também a parte do preconceito. Quem é esse brasileiro querendo contato comigo? Um empresário, um dirigente, um jogador. Então eu sofri um pouco mais, mas felizmente consegui. E depois a televisão abriu as portas e mudou completamente. Uma coisa é você procurar fonte estando numa rádio ou no jornal impresso ou no online, outra coisa é você criar bons contatos e procurar fontes na televisão. A visibilidade da televisão te abre muitas portas, muitas portas. Fora isso, Bruno, tu consegues linkar pra gente algum tipo de diferenças culturais, de linguagem? Tu sofreu isso? Alguma profissionalmente falando Sim, ou no dia a dia? No dia a dia também. Ou seja, do lado cultural, o que você estranhou? Algo que por acaso disse, nossa, isso aqui é tão diferente. Alguma coisa que tenha sido mais difícil, a adaptação? Não, por ser uma sociedade já mais antiga, os mais jovens imigram, saem bastante. O português tem o costume de ler mais jornal do que o brasileiro, uma comparação direta. Os brasileiros da minha idade, poucos sujam a mão com o jornal impresso. E aqui ainda tem essa questão habitual de acordar cedo, ir à banca de jornal, ter uma assinatura. Cada vez menos, enfim, o mundo vai mudando. Exato. Mas aqui eles leem mais jornal. Eu digo até que assistem mais televisão, os programas de debate que eu participo. Seguramente tem até mais impacto aqui do que impacto lá. Uma questão cultural, aí vou entrar na minha questão. Sim. Quando eu entro na televisão, eu tento... Nunca troco o sotaque, meu sotaque vai ser o mesmo. Eu acho que se eu ficar aqui 50 já era anos... uma pergunta... Exato. Se eu ficar aqui 50 anos, acho que meu sotaque vai mudar muito pouco. Claro, quando eu volto para o Brasil de férias, alguns amigos até percebem uma coisinha ou outra, mais pelo vocabulário do que propriamente pelo sotaque. Então, na televisão, eu nunca mudei o sotaque. O que eu fiz no começo, e depois eu mudei isso, porque depois eu ganhei meu impacto, ganhei meu espaço. Mais mas relevância, no né? começo, eu usava muito, mais do que necessário, eu forçava muito o vocabulário daqui. Mesmo quando as pessoas conseguiriam compreender se eu usasse o vocabulário do Brasil. Mas isso numa questão de aceitação. Eu acho que eu estava na minha cabeça, uma oportunidade na televisão portuguesa, num grande canal, e eu quero tentar uma aceitação, que o público me entenda melhor. Sim. Então, acho que eu carreguei demais no vocabulário português de Portugal. E quando eu me assistia, e eu raramente me assisto, mas vez ou outra eu puxo a box para poder assistir, eu tinha uma vergonha de mim, uma vergonha alheia, sinceramente, de carregar demasiado. Eu respeito quem use o vocabulário português. Um brasileiro que usa o vocabulário português, seja ele com 3 meses ou 10 anos de Portugal, eu respeito. Eu não uso. Eu uso muito pouco. Me tira uma dúvida. Mas eu mudei para poder me fincar. Segunda, porque eu percebi que não combinava comigo. E segunda, que eu quero me impor aqui. Não tem aquela história, está em Roma, seja romano. Para mim, isso é balela. Tá. Mas você não usa, então, eu sou o Bruno aqui lá. Você fala gol ao invés de golo? Eu só uso vocabulários impedimento ou fora de campo? Esse eu uso fora de jogo. O que eu tô dizendo assim, o vocabulário básico, o gerúndio, eu continuo usando do Brasil. Sim. Eu só mudo o vocabulário aqui quando eu sei que lá em casa alguém pode confundir. Por exemplo, balneário. No Brasil, o balneário é vestiário dentro de campo. Exato. Ou seja, os jogadores terminam a partida, vão pro vestiário ouvir uma preleção do treinador. Aqui é balneário. Sim. O vestiário aqui, pro português, é o closet, é o armário. Isso. Então, esse tipo de situação eu troco. Agora convenhamos. Golo e gol, qualquer um entende. Mesmo, Equipa e equipe é a mesma palavra. Agora, guarda-redes e goleiro, aí eu uso guarda-redes. Então, eu me policio para, quando eu for usar o vocabulário português de Portugal, é aquela palavra que, de fato, o português vai ter que entender. Faz diferença para chegar lá. Porque eu tenho que pensar o seguinte, eu tô passando uma mensagem, pode ser para uma menina de 10 anos ou um senhor de 80. Ok. Então e são os portugueses. O meu público é o português. Isso. Por mais que existam vários brasileiros. Exato. Quem tá te ouvindo ali na TVI, na CNN e tal, enquanto tu tá ali fazendo aquele comentário, é o público português. A esmagadora maioria são portugueses. E aí entra a minha dúvida. Por exemplo, outro dia eu fiz um vídeo até que viralizou que eu falei exatamente isso que você falou, que eu sou a favor de adaptação de vocabulário do brasileiro que vive aqui em ambientes onde há portugueses. Por exemplo, ônibus, autocarro, ecrã, tela, telemóvel, celular. Eu sei que muitas vezes escorrega. Normal. Mas quando você começou a falar, eu falei, ele não adapta. E aí depois eu entendi que você adapta. Que senão eu perco a minha essência. Se eu adaptar demasiado, eu perco a minha essência. Foi exatamente e aí isso que eu falei. Aí eu vou estar passando uma mensagem que nem eu mesmo vou estar acreditando naquilo. Tudo bem, a opinião vai estar lá, a opinião é a mesma, mas ela passada com um vocabulário que não é meu,
soa forçado, Você perde soa a tua pasteurizado. identidade. E aí eu perco a Entendo. minha essência e perco a mensagem que eu quero passar. E isso foi um vídeo que deu tanta polêmica, o povo foi porque é uma dualidade aí, né? Tem gente que realmente, assim, fala, eu falo do jeito que eu quiser, eu sou brasileiro, eles entendem, já conhecem a cultura, e tem a outra galera que Eu sou mais realmente se radical nesse adapta. ponto. Mas eu entendo o brasileiro que chega aqui, depois de 3 meses, para querer se ambientar e ser aceito, porque eu fiz isso. Ou seja, eu comecei assim, a tentar falar o vocabulário daqui. O que me pega muito, e aí eu respeito, mas me pega muito é o sotaque. O brasileiro que Ai, meu Deus. carrega no sotaque português, pra mim, me causa um comichão. Respeito, mas me causa um comichão. Falei isso no vídeo também. Me causa um comichão. Porque eu não gosto do português que vem falar comigo com o sotaque do Brasil. Isso, Porque soa pejorativo. concordo. Exato. Soa assim, Exatamente. eu sou superior, eu tô querendo te ironizar. Mesmo meus amigos. Mesmo meus amigos, tem que ser muito amigo meu, tem que ser alguém da minha intimidade mesmo, pra não me incomodar quando querem falar comigo no português do Brasil. Com o sotaque do Brasil, no caso. O sotaque pra mim é tão bonito o sotaque nordestino, é tão bonito o sotaque paulista, Pois o é. sotaque do carioca, sabe? Cada um com a sua Achei que você não fosse particularidade. falar do carioca, tô Não, aqui sim. assim, ó. Não, cada um Eu tem também, a sua essência. eu até nem gosto, eu já percebi que tem pessoas, às vezes, até no ambiente de trabalho, eu detesto. Oi, Thalita, tudo bom com você? É isso. Não sei o quê. Cara, a gente vê que não é o jeito da pessoa falar, muito menos o meu. E a pessoa vem, Especialmente parece que tá não tem gozando com a intimidade. cara da Mas gente. tá, no fundo, ela está gozando contigo. E isso é um sinal pra mim de superioridade. Pois é, eu acho isso muito Quase chato sempre, também. quase sempre. A não ser que seja muito seu amigo, seu marido. Não sei se seu marido é português. É, Acredito português. que seja. É outra E ele história. não- Ele é teu marido. E ele não faz isso. Pronto, aí só. Mas, A ele, pessoa mais mas ele era íntima uma de- pessoa que daria pra entender se eu fizesse. Exato. Porque vocês privam do dia a dia, da intimidade do Exato. dia a dia. É. Agora, a pessoa que não me conhece vem falar comigo no sotaque do Brasil sendo português, eu acho que isso é pejorativo e isso mostra querer ser superior a mim. Não, pera lá. Entendi. Na minha profissão, eu tive que fazer algumas leves adaptações, porque eu sabia que eu ia ter que trabalhar com o público português. E eu senti que algumas formas de falar, e principalmente coisas de tratamento, eu teria de me adaptar. Por exemplo, aqui, ao ligar para um cliente, eu jamais posso tratá-lo por tu. Ah, então tu me diz onde é que fica o teu imóvel? E isso é compreensível, Aí mas eu isso é não compreensível. podia. Nada, porque aí era uma falta de respeito. Ah, então tá bom, eu vou no teu imóvel amanhã. Cara, tu não dizes Mas isso. existe um limite Exato. pra mim da adaptação. Isso. Gostam de vender essa ideia da extrema-direita, quem está aqui que se adapte ao país, que quem não se quer adaptar que vai embora. Não, eu vou me adaptar aqui naquilo que eu perceba que seja Exatamente. essencial, Exatamente. que seja respeitoso. Agora eu não vou me adaptar 100%, porque não, senão eu perco a minha essência e eu deixo de ser eu. Exato. Isso, é uma Pronto. linha Então, tênue. eu costumo dizer, eu tive que me adaptar, por exemplo, na forma de falar, né? Às vezes, ao me referir a um cliente no telefone, eu costumo... Ah, e o senhor Paulo estará em casa amanhã? Né? Ou seja, é uma forma respeitosa Eu de acho falar respeitoso. Exatamente. Eu só tive Mas sem que fazer... sotaque. Sem Sem sotaque. sotaque. Pronto, mas o sem sotaque tá ótimo. não precisa O que me mudar o incomoda é o sotaque. sotaque. Ai, Me incomoda. É o sotaque. Eu acho muito fui eu fui estranho. um tempo atrás numa pizzaria e um garçom brasileiro me atendeu. Um jovem, assim, sei lá, 18, 19, 20 anos. E começou a falar comigo num sotaque português carregado, mas claramente brasileiro, que você percebia o fundinho meu brasileiro. E por curiosidade, ele voltou algumas vezes, eu perguntei, quantos anos você mora aqui? Não, eu cheguei tem 3, 4 meses. Ou seja, eu tô aqui há 10 anos e convivo com português também boa parte do Diariamente. meu dia e eu não tenho um pingo no meu sotaque português. Por que você quer ter o sotaque português? Aí eu chamei ele no canto e falei, olha, com todo respeito, eu vou dar um conselho, não sou seu amigo, mas carregue menos o sotaque. Use o vocabulário, se aproxime do cliente, Pois é, mostre que essa faz simpatia, que o brasileiro tem até demais a simpatia, o carinho, mas o sotaque menos. Porque pra mim até chega a ser É vergonhoso. uma com forçação todo de respeito. barra, né? É. E, Bruno, como é que é, assim, você chegou há 10 anos aqui em Portugal. Como é que foram esses 10 anos aqui? Como é a sua rotina hoje em Portugal? Eu sei que você tem uma realidade com muitos portugueses, mas o que que você vive hoje aqui? Você acorda, você vai trabalhar, o que que você gosta de fazer? Lembrando que eu nunca perdi o lado do Brasil, porque sempre que eu estive aqui, eu trabalhei em paralelo com o Brasil. Troquei de Sempre. empresa algumas vezes no Brasil, mas sempre vinculado ao Brasil. Então, Como correspondente? como correspondente, agora mais como colunista no UOL. Antigamente era uma outra empresa. Aqui também rodei bastante, mas no geral a minha rotina, cada vez eu tenho tentado me apegar menos do telefone. Antigamente era 24 horas, praticamente não dormia. Eu tinha um problema que era, eu sou viciado em ir ao cinema. Mas 2 horas desligado do celular, quando eu pegava o celular, me dava um comichão, parece que eu tinha perdido 5 dias da minha vida. Eu só fiquei 2 horas no cinema, e eu adoro cinema. Então eu deixei de ir ao cinema para não ficar 2 horas sem olhar o telefone.
Porque uma coisa é você dormir, o seu horário, raramente uma notícia acontece da 1 da manhã até as 6 da madrugada. Isso. Pode acontecer, uma morte, uma catástrofe, enfim. Sim. Mas ir ao cinema das 7 às 8 da noite, das 7 às 9, você perde notícia, você perde contatos. Só que depois eu comecei a perceber que eu não quero viver assim. E era mais notícia da sua área Da minha- ou da- da rede minha- não, social? da minha área. Da sua área. Tinha muita coisa também que era minha, coisas particulares, mas muita coisa associada ao trabalho. Então eu não tinha sossego, eu não tinha uma paz de espírito. Isso prejudicava a minha vida pessoal, meus relacionamentos, o próprio trabalho. Então hoje eu sou muito mais... Tento ser, não 100% ainda, mas estou me desconstruindo nesse ponto. A curtir mais o momento, a querer viajar mais, aproveitar mais. Folga é folga. Claro que nunca 100%, porque jornalista é 24 horas jornalista. Exato. Surge a notícia, a gente tá ali. Nunca vou ignorar uma notícia só porque eu tô de folga. Sim. Mas eu tô muito mais tranquilo comigo mesmo. E a minha rotina é essa. Ainda envio sempre, até por uma curiosidade jornalística. Eu sempre que acordo, como eu tenho as fontes do Brasil e as fontes de Portugal, ou pela Europa que seja, há o fuso horário Tem diferente. um monte de mensagem. Não, tem um monte de mensagem, horários distintos, mas eu tenho sempre uma ordem cronológica daquilo que eu faço, para além do tomar café, acordar, um banho. Eu mando mensagens todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, Sim. para pelo menos 15, 20 pessoas que são as minhas fontes. Bom dia, boa tarde, então, e hoje? Alguma coisa diferente? Eu tenho um ritual. Fora Legal. depois, se surge uma informação, eu posso confirmar com uma outra pessoa que eu não tenho um vínculo tão próximo. Mas eu tenho ali um ciclo de 15, 20 fontes que, para não dizer todo dia, mas é praticamente todo dia, Sei. é uma mensagem. Você tem que mostrar, você tem que criar um vínculo com a pessoa. Né? A pior coisa é uma fonte, você querer ir atrás da fonte só única e exclusivamente para ter uma informação, sem perguntar como é que estão as coisas, Exato. se a mulher tá bem, ou se o marido tá bem, se o filho tá bem, sabe? Exato. É você se manter presente na Se vida manter das pessoas e ter um presente. relacionamento real, né, ali com a pessoa. Então, mas hoje Isso eu é muito trabalho. bacana. Aí é isso. Hoje eu me desapego mais do trabalho e penso mais na vida pessoal, mas sempre com ritual ainda. Quais são os benefícios, Bruno, que você conseguiria assim nos dizer que você sente mesmo na pele vivendo em Portugal? Benefícios? Sim. Para já, a segurança. Me sinto muito seguro aqui. Uma paz de espírito que eu não tinha no Brasil, especialmente em São Paulo. Porque apesar de ser do interior, eu me formei e vivi a parte mais adulta, Na enfim, capital. na capital. E na capital era impressionante. E eu volto para o Brasil todo ano. Pelo menos uma vez por ano eu vou ao Brasil. Esse ano já fui, vou completar 3 vezes no Brasil mesmo, mas enfim. Olha, legal. E sempre que eu chego em São Paulo, meu barômetro é São Paulo, porque eu posso até... Recentemente fui num casamento da Bahia, mas eu tô sempre em São Paulo primeiro. Sim. E eu percebo que São Paulo só piora. As mesmas ruas que eu vejo hoje, há um ano, tinham menos pessoas morando na rua. Hoje eu passo na rua e, infelizmente, vejo aquela esquina que havia uma família sem teto. Hoje eu passo lá, são 40 famílias, 3, 4, 5 famílias. Então é gradativo. E isso machuca e incomoda. E depois também tem a questão da insegurança. Então, para Pois já, é. o maior benefício disparado é a questão da segurança, da tranquilidade de andar pela rua, andar na praia, enfim, tá menos atento a quem tá do teu lado e tal. E outra, a facilidade de viajar também, conhecer a Europa. Conheci muito... No Brasil eu viajei bastante, América do Sul, mas pouco a Europa. Sim. Aqui até pelas questões dos voos mais baratos, dos trens, enfim, as fronteiras abertas e tudo mais. Então essa é uma outra coisa que eu acho que joga bem a legal. favor Nessa de da Portugal. segurança, não sei se acontece com vocês, mas de vez em quando, eu não sei se é porque vários assaltos que eu sofri no Brasil, eu estava no carro, e muitas vezes, até hoje, eu já moro aqui há quase 7 anos, Não mas perde, até né? hoje, muitas vezes, quando eu paro no sinal, do nada se vai se aproximando, às vezes é o coitado do rapaz do Uber Eats, ou então um motoqueiro, Você do se nada eu me assusta. assusto. Às É vezes eu tô aquela ali memória. pegando o telefone só para dar uma conferida numa mensagem, alguma coisa assim, ou vendo se o Waze tá colocando ali por uma rota. Mas eu tive no Brasil agora. Mas eu Eu fui assusto. fui em janeiro e tinha ido em outubro. Em outubro, eu fiz uma viagem maior, fiquei quase um mês no Brasil. E foi curioso pra mim. E no começo eu achei que era piada de amigos e familiares, mas não. Sempre que eu saía com eles pra um bar, podia ser um bar mais fechado, um bar mais aberto, mais Sim. perto da rua, mais escondido. Eu tenho aqui, hoje, né? Eu não sei, engraçado, eu não lembro como era há 10 anos. Pois mas é. hoje, eu tô sentado num bar e eu coloco meu telefone em cima da mesa. Telefone e E carteira, às vezes, os vou à casa homens. de banho, vou ao banheiro e volto, levanto pra pedir uma cerveja e volto. E sempre ali. Mas no Brasil eu fazia isso, mas sempre ali com as pessoas do lado. Um amigo, a namorada, Sim. um parente, e ali. E sempre que eu voltava, e começou com o meu irmão. O meu irmão falou, olha, não levanta, deixa o celular aqui. Eu falei, mas espera lá, você tá na frente do celular.
A mesa tá aqui. Você, o João, o Kleber, o Zezinho, o fulano, tem 8 pessoas em volta da mesa e o celular tá aqui. Quem é que vai passar e vai roubar o celular? Não, toma cuidado aqui. E aí ficou na cabeça. Caramba. Aí depois fui pra outra cidade. E também com outros amigos. A mesma questão. Deixo o celular ali, vou ao banheiro e tal. E volto, e era a mesma questão. Na terceira vez eu percebi que não era piada. No começo eu achava que era piada. Depois eu percebi que não. Ou seja, onde eu ia com meus amigos, namorada, pessoas, as pessoas me alertavam pra não deixar o celular em cima da mesa num ambiente que... Quem ia passar ali para poder pegar? Eu não sei, isso para mim também foi impactante. Até puxando gancho, eu tenho uma cliente holandesa que foi morar em São Paulo agora. Ela veio aqui a vida inteira em Portugal e tá morando. E aí, Lara, tá gostando e tal? Ela falou, eu adoro aqui, as pessoas são maravilhosas, eu vou numa cafeteria do lado da minha casa, as pessoas já sabem o que eu quero. E as pessoas, tá tudo na merda, mas tá tudo bem, não sei o quê, só falam pra mim assim, cuidado com o celular, só cuidado com o celular. Então, assim, é um país, assim, é um misto, né? Eu vejo o Brasil, assim, um povo muito bom, alegre, mas tem essa questão da segurança que pega. Pega demais. Eu já vi muitas pessoas que, por exemplo, aqui, quando chegaram aqui para trabalhar, por exemplo, no Uber, acharam, assim, uma verdadeira liberdade poder colocar o telefone no painel. Colocar no Waze, o GPS. Colocar no Waze. Eu já vi gente até com 2 telefones assim, um aqui, outro aqui. E pessoas que relatam que no Brasil ou se faz isso só quando tem vidros completamente com aquele fumê, né, que a gente conhece no Brasil, ou então 100% fechado, ou blindado, ou coisas assim do gênero. E isso realmente acaba fazendo essas diferenças ficarem tão evidentes. Eu poderia elencar outros benefícios e privilégios, mas aí eu sou muito... Eu me vejo como privilegiado. Demorei para me encarar como privilegiado, mas felizmente, aos poucos, eu fui percebendo. Eu sou privilegiado, eu sou homem, eu sou branco, eu sou heterossexual, ou seja, eu não sofro os obstáculos que boa parte da população, as minorias sofrem. E eu sou um brasileiro privilegiado. Eu tenho, por exemplo, eu reclamo da xenofobia frequentemente, mas é a xenofobia nas redes sociais. Eu raramente, mas é raramente mesmo, eu sofro com isso no dia a dia. Mas eu sei que o brasileiro, a brasileira que tá na rua, que pega o autocarro todo dia, que pega o metro, vai ser assediada, vai ser criticado, vai ser insultado, vai ser ofendido. Então eu consigo olhar do meu pedestal que eu sou privilegiado. Então muitos dos meus privilégios são meus privilégios. Não são, infelizmente, não são os privilégios dos outros tantos brasileiros que estão aqui. Pedreiro, uma faxineira, um faxineiro, uma dona de casa, que vai para restauração. Que vai para restauração, que tem que estar todo dia naquele muita trato. hipocrisia a gente dizer que não há, né, xenofobia. Eu também vejo da mesma forma. Também não é hipocrisia dizer que nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Total. Não, eu olho assim, e a gente realmente... E o tempo inteiro, e por isso que quem tá na internet é importante também contar a história, de onde veio, o que a gente fez, jornada, muitas lutas. Porque assim, eu emigrei a primeira vez com 15 anos de idade. Fui limpar privada nos Estados Unidos, trabalhei anos lá, depois fui para outros lugares. E assim, aí a pessoa vê assim, ela tá privilegiada em Portugal, mas é a história daquela pessoa, né? Isso é muito importante. Bruno, alguma situação difícil que você consiga lembrar, assim, essa foi uma fase difícil, ou uma época difícil, ou uma situação embaraçosa, algo que você destaque? Profissionalmente? Sim. Profissionalmente, deixa eu ver. Pode ser pessoalmente também. Não, pessoalmente tem a questão... Eu terminei um relacionamento, um casamento em Portugal, então foi uma fase complicada da minha vida, de superar, de passar por cima, não é fácil. Tem que conciliar depois com o dia a dia, com a dor da pessoa, com a sua dor, enfim. Não foi fácil, então... Você veio do Brasil pra cá casado? Eu vim do Brasil pra cá namorando, mas casei com a mesma pessoa aqui. Depois, infelizmente, por outros motivos, a gente cada um tomou o seu rumo, mas felizmente temos uma relação espetacular, assim, uma relação espetacular, que às vezes até brigo com ela, que não tem uma discussão, porque geralmente o casamento termina, é uma briga, ninguém quer olhar pra cara do outro. Acho que o fato de não ter filho facilitou bastante. Então a gente se entende, claro que não é o mesmo de antes, mas tem um respeito, tem um carinho mútuo. Agora, profissionalmente falando, eu acho que eu tenho mais do que falar bem do que mal. Mas mal é a questão da perseguição, porque eu tô exposto a muita coisa. Mas a reclamação, a crítica, a perseguição, a ameaça. Mais recentemente, por exemplo, essa foi a mais forte pra mim, porque felizmente no dia a dia, repito, sofro uma coisa ou outra. Eu na rua, na verdade, quando eu sofro alguma crítica, alguma perseguição, entre aspas, é claramente por conta do futebol. Eu não tem nada a ver com o fato de ser brasileiro. Bruno, falando. Agora, nas redes sociais, é muito mais por conta de ser brasileiro do que propriamente por falar de futebol. Mas depois, quando juntam as duas coisas, aí é uma pólvora. Mas eu vou tentar usar, por exemplo, agora nas últimas eleições, em que eu publicamente tenho uma manifestação de um lado e defendo um lado e faço coro por um lado.
uma pessoa... tem muito daquilo que são as mensagens privadas, as mensagens públicas, mas as privadas, quando vem mesmo sem fake. Vem da pessoa. O que me assusta, a pessoa de cara limpa... Não é um fake, não é um perfil criado de última hora. Não, é a pessoa mesmo ali, assim. Aquela pessoa é o agressor mesmo. É o agressor, não, ele não tem vergonha de dizer o que ele vai dizer. E ele mandou pra mim, assim... cuidado no dia 10 de março, que era o dia da votação para as legislativas. Sim, muito cuidado que eu vou estar te esperando na zona em que eu voto. Ele sabia, por algum motivo... a zona onde eu votava. Então, para lá, vou te esperar no dia 10. Então, aí, para mim, isso já extrapolou. É demais. Porque eu recebo muita ameaça. Mas muita ameaça que eu sei que não vai dar em nada. Ameaça de que tipo? Ameaça brasileiro de merda. Se eu te encontrar na rua, eu vou acabar com seus dentes. Ou... Valha-me Deus. Você tem medo ou não? Já tive, hoje não. Não porque quando eu ando na rua, essas pessoas não aparecem. Na rua, felizmente, aqui tem um ponto positivo, 99% das vezes é no supermercado, na rua, numa festa, num bar, as pessoas se aproximam para elogiar. Quem não gosta de mim, e tem quem não goste, no máximo me olha feio, vira a cara e sai. Nunca ninguém veio para mim. Uma única vez só, isso foi no norte do país, mas claramente por conta do futebol, não por eu ser brasileiro, que veio me confrontar, veio me incomodar e falou, esperando uma reação, e eu deixei passar. Um policial viu, se aproximou e me escoltou até o estádio, era na porta do estádio. Mas foi a única vez. Em todas as outras, no dia a dia, nas ruas, eu sou 100% acarinhado. O problema é a questão da rede social, em que as pessoas se escondem. Mas nem se escondem tanto. Onde eu quero chegar tem muita gente de cara limpa, que não é um perfil fake, não é um perfil falso. Entendi. Uma mulher, um homem, pode ser uma criança, um homem mais velho, que chega, manda mensagem, ameaça como se fosse tranquilo. Mas ameaça desse tipo, na rua, vou te pegar, não sei o que e tal. Mas essa foi a mais grave, por saber até onde eu votava. Sabia qual era o meu posto de voto. Bruno, e ainda nesse universo da tua profissão, que é o comentarista, o comentador, né, como eles chamam aqui no futebol, por que, aí me diz se isso é verdade ou não, existe uma resistência muito forte dos comentadores e jornalistas, principalmente jornalistas, de dizerem ou assumirem para qual clube ou para qual time eles torcem. Mas isso é difícil no mundo inteiro. No Brasil também é menos, apesar de ser um país maior, com mais clubes envolvidos, ou mais grandes clubes envolvidos. O Brasil tem pelo menos 10, 12 grandes clubes. Exato. Portugal tem 3 grandes clubes. E até por isso tem impacto na hora de você divulgar o seu clube ou não. Porque a perseguição vai ser muito mais concentrada. Entendi. Eu, por exemplo, se eu falar que eu sou do Corinthians e sou do Corinthians, eu não vou ser perseguido no Rio de Janeiro. Eu não vou ser perseguido no Ceará. Agora, se eu digo aqui que eu sou do Benfica, do Porto, do Sport, o país é um ovo, é pequeno. Então não tem pra onde fugir. Onde eu for, vou ter benfiquista atrás de mim, portista ou sportinguista. Se eu falar que sou do Corinthians, depois for tomar uma cerveja em Cuiabá, ninguém vai estar nem aí pra mim. Ou alguém de Cuiabá que fala que é do Cuiabá e vai pro Rio de Janeiro tomar uma cerveja no Leblon, ninguém vai encher a paciência. Um gremista do Rio Grande do Sul. Um gremista que vai lá pra Fortaleza tomar uma cerveja, andar na rua, na praia. Exato. É tranquilo. Aqui não. Aqui você fala que é do Benfica e vai comer uma francesinha no Porto, é complicado. Ou se um portista que desce pra tomar uma Imperial em Lisboa, ou seja, isso no âmbito da comunicação social. É verdade. E tem uma coisa aqui que é a perseguição. Assim, eu acho que o adepto português, no geral, tem as exceções, felizmente, são muito mais movidos não só pela paixão, mas pelo ódio. É verdade. No Brasil, já senti isso. É mais a paixão do que o ódio. Quem vai pro estádio, na sua maioria, não no estádio, porque o estádio geralmente, no geral, olha o futebol primeiro pela paixão, depois pelo ódio. O português, no geral, no futebol, olha mais pelo ódio para depois olhar pela paixão. Ele primeiro quer o outro ruim para depois estar bem. No Brasil, a maioria não. Eu primeiro quero o meu clube bem para depois querer criticar ou encher o saco do outro. Certo. Então tem muito disso. E também uma consequência, em Portugal tem uma palavra, não sei se o seu marido ou você acompanha o futebol. A Larissa acompanha menos futebol, então eu vou usar você e o seu marido de apoio. Tem aqui uma palavra que chama cartilha. Sim. Isso me causa um comichão, me incomoda tanto. Cartilha nada mais é de... Há 30, 40 anos existia, infelizmente. Então, nós hoje, jornalistas e comentaristas em Portugal, sofremos consequências do mau jornalismo, da má comunicação social de 30, 40 anos. Muitos jornalistas, alguns só comentaristas, porque jornalista é uma coisa, comentarista é outra. Nem todo comentarista foi jornalista. Nem todo jornalista é comentarista. Eu sou os dois, por acaso. Sou jornalista e também comentarista. Mas lá atrás, há 30, 40 anos, os clubes, uns mais, outros menos, o que eles faziam? A tal cartilha, que era... Eles passavam
para os principais comentaristas e para os principais jornalistas, para os principais canais, para os principais jornais, uma cartilha do que devia ser feito, como ser feito e as opiniões como elas tinham que ser externadas. Então, por exemplo, a Larissa fez tal coisa. Então, eles mandavam, eles controlavam boa parte da comunicação social para todo mundo ter o mesmo coro para dizer que a Larissa foi assim. Então, poucos conseguiam ir contra porque não eram corrompidos. Então, há 30, 40 anos, era muita... Era uma ditadura futebolística, só que isso foi caindo. Certo. Só que isso nunca caiu 100%. 100%. Ainda há algumas pessoas nesse meio que são vinculadas aos clubes, mas o torcedor, no geral, tem a imagem de antigamente. Acho que isso nunca vai mudar. Então, se hoje eu brigo assim, me deixem ter uma opinião estúpida. Aliás, eu fiz um texto recentemente sobre isso. Que no Brasil, você ter uma opinião estúpida, você vai ser perseguido só porque a sua opinião é estúpida. Porque não concordam com você. Aqui a opinião estúpida, antes de acharem que é estúpida, elas acham que é comprada. Ah, você tá dizendo que a Larissa é bonita, ou que a Thalita é bonita, porque você está recebendo para poder falar isso. Não, eu acho elas bonitas, eu acho elas boas profissionais. Não. Você está falando isso porque você está recebendo por fora. Ou porque você quer privilegiar elas para poder sacanear o outro. Não, mas eu gosto delas, e qual é o problema? Entendi. Enquanto no Brasil, assim, eles vão discutir a tua opinião. Aqui discutem o que está por trás. Questionam, né? Questionam o que está por... O questionamento sempre vai existir da opinião por si só. Se aquele jogador é mau ou se aquele jogador é bom. Sim. Agora, se eu falar que ele é bom ou que ele é mau, em Portugal, antes de discutirem se ele é bom ou se é mau, eles vão discutir assim, por que o Bruno está dizendo isso? O que o Bruno quer ganhar em troca? O que o Bruno já não ganhou em troca? Certo. Então aqui, mas também é muito resquício ainda daquilo que foi há 30, 40 anos, quando os clubes controlavam mais a comunicação social. Eu acho que Isso a nível cultura inteira, né? mas isso é o que eu já ia perguntar. Isso, tu sentes mais isso a nível interno, tipo de redação ou de coisa, ou mesmo a nível de público? Não, de público. De público, né? De Tu Eu acho que as pessoas aqui são muito assim, né? Elas estão mais podadas, assim, a dizer o que elas realmente pensam. E aqui uma coisa que eu sinto também é essa hierarquia, né? Eu já passei por situações assim, que quem tá num grupo e tem ali, exemplo, um mentor, e você se posiciona, aquilo é mal visto, entende? Num ambiente. E é isso que eu queria trazer também, perguntar. Não sei se você ia perguntar alguma coisa, Não, amiga, pode mas, dizer, pode. Você sente isso ou você se sente totalmente à vontade? Totalmente à vontade. Totalmente e à as pessoas não vontade. entendem. Deve existir um outro comentarista ou um outro jornalista que ou ele sofre a tal cartilha, ou ele é pressionado, ou ele tem o receio de não ser original com medo de sofrer uma represália. Certo. Eu, já sou 100% imparcial, 100% honesto, 100% independente, na minha opinião. Aliás, mais do que ser imparcial é ser independente. Porque, pra mim, assim, quando você tem uma opinião, ela já é parcial. Porque, assim, pode parecer curioso. Não, mas se você tem uma opinião de que essa água tá gostosa, pronto, ela já virou uma opinião parcial, porque é a sua opinião. Você já tomou um Eu já tomei um lado. Eu já tomei um lado. Já. Agora, antes de ser imparcial, você tem que ser independente. Eu sou independente. É verdade. Mas o jornalismo hoje em dia muito fala assim, o jornalista precisa ser sempre imparcial. Eu falei, não, antes dele ser imparcial, ele precisa ser independente. É mesmo. Porque depois a opinião é parcial e porque você claro, depois você pode trocar de opinião. É verdade. Faz parte. Mas felizmente em Portugal, por onde eu passei, nada, em nenhum canal, em nenhum jornal comigo. Mas talvez por eu ser muito falastrão e se isso chegasse a mim, eu ia expor, talvez as pessoas não se aproximaram tanto de mim para tentar criar uma ideologia em cima de mim ou criar uma ideia para que eu usasse essa mesma ideia. Então, para mim, eles percebem que o buraco é um pouco mais embaixo, talvez. Você acha que, assim, em termos práticos, você acha que... eu vou trazer aqui uma coisa, pode ser muito pessoal, mas assim, uma coisa que eu vivi também e gostaria de compartilhar e saber sua opinião. Você sente isso, por exemplo, você veio com um emprego aqui, você mal ou bem tinha uma indicação ou referências brasileiras que te colocaram no mercado aqui, e óbvio você foi galgando e fazendo seu espaço aqui. Felizmente tive. Isso facilita muito, né, Bruno? Porque assim, o Claro. que eu vejo? Quando a gente chega num país novo, quando a gente não tem essa referência de fora, quando eu vim de Londres pra cá, eu trabalhava na Câmara Londrina, o meu ex-chefe me indicou pra Câmara Portuguesa. Cara, quando eu entrei na Câmara Portuguesa, tinham 35 portugueses, eu fui recebida assim. Então, eu vejo esse privilégio que você fala muito relacionado também a essas indicações e essa... Mas também tem no Brasil. Em qualquer lado que você vai, o que indica te facilita bastante. Claro que depois você fica pela tua qualidade. A indicação, ninguém vai te indicar só por indicar também. Tem o seu currículo, tem a sua experiência, tem a sua qualidade. Eu, por exemplo, digo tranquilamente que eu tô aqui. Eu cheguei onde cheguei por conta de competência, por conta de bons contatos e por conta de sorte também. Eu tive muita sorte. Pode parecer que não, mas, por exemplo, o meu boom como jornalista aqui coincidiu
quando o Jorge Jesus foi pro Flamengo e começou a ganhar tudo. Eu já participava em alguns programas, me conheciam aqui e ali, mas vivia no meu mundo tranquilo. Quando o Jorge Jesus começou a ganhar lá, começou a repercutir muito aqui. A gente precisa de alguém com credencial para poder falar sobre o Brasil. Tem o Bruno. E isso me transportou para uma outra realidade. Então, foi a sorte. Oportunidade. Foi a sorte de ter um português indo pro Brasil fazer sucesso. Então, isso é sorte. Sim. E depois ter a competência, de já ter os contatos, já ter trabalhado. E os contatos são já muito estar importantes, envolvido, né? sim. E eu tive contato aqui também. Eu cheguei onde cheguei aqui, porque primeiro foi um português no jornal, que conheci um amigo meu do Brasil que me abriu as portas. Não foi só porque eu tive currículo, eu vim já com emprego. E depois você construiu seus contatos também, né? Que isso é muito importante. E não só os contatos, e tem a questão da referência. E aqui não é qualquer prepotência. Eu sei o estágio onde eu estou, e eu uso isso a meu favor, claro, pensando nas minhas coisas, nas minhas situações, mas eu olho pro brasileiro que vem aqui, liga a televisão e me vê na televisão, eu sei que isso é importante para ele. Independentemente de ser um jornalista ou uma jornalista que fala assim, nossa, o Bruno tá ali, eu vou chegar lá também. Se o Bruno conseguiu, mas mesmo que não seja um jornalista ou uma jornalista, pode ser uma pessoa que vai trabalhar na restauração, mas liga a televisão e vê lá um brasileiro, ele vai olhar assim, olha, é um país também de oportunidade. Se chegou um brasileiro à televisão, se calhar eu posso ter um restaurante aqui, se calhar eu posso comprar uma casa aqui, se calhar eu posso fazer tal coisa aqui. Então, eu acho que isso... inspira. Muito, foi exatamente aquilo que eu falei. Por isso que eu não abro mão de... Meu pai muitas vezes discute comigo assim, você se expõe muito, você compra muita briga. Eu falei, pai, se eu cheguei aqui em cima, eu já não posso pensar só mais em mim, eu tenho que pensar nos outros também. Penso muito em mim também, eu sou muito egoísta, individualista em muita coisa. Mas quando eu falo, quando eu exponho, quando eu tomo uma posição, tomo um lado e brigo muito em relação aos brasileiros, à imigração, à xenofobia, os preconceitos, me exponho bastante, não é minha profissão, eu trabalho com futebol. Mas as redes sociais, até pelo impacto que eu tenho, eu falo muito sobre isso. Mas não falo só pra mim, porque eu tô bem ali em cima. Se eu ficasse quieto, eu ia continuar ganhando meu bom salário, eu ia continuar aparecendo na televisão, não ia ter dor de cabeça, mas não, eu compro as brigas porque é a minha essência e porque eu sei que o brasileiro vai se identificar comigo e mais brasileiros vão querer ter sucesso aqui, mais brasileiros vão ter sucesso aqui. Não sou brasileiro, o imigrante no geral. Isso é muito bacana. E a amizade? Como é que você vê essa parte das amizades aqui em Portugal? O meu ciclo maior ainda é de brasileiros. Meus principais amigos são brasileiros, mas felizmente tenho muitos amigos portugueses. Muitos amigos portugueses. Boa parte vinculada ao jornalismo, sim. A outra parte ficou quando eu terminei meu relacionamento, por uma questão de... Eram mais amigos dela do que meus. Do que teus. Apesar da nossa boa relação, acho que perde um pouco o contato. E eu lamento muito isso, porque eu tinha muitos bons amigos portugueses através dela, que continuam meus amigos, mas já não tem aquela frequência de ir a casa, tomar uma cerveja, sair e tal. Mas tem um ciclo de amigos bacana. Mas no Brasil também nunca tive grandes amigos, um ciclo muito grande. Eu sou muito fechado. Eu tenho ali meu grupinho, então não tenho lá um ciclo gigante. Tenho muitos colegas, poucos amigos. Mas era assim no Brasil também. Então, e se eu mudar para outro país ou voltar para o Brasil, vai ser a mesma coisa. Eu tenho sempre as mesmas pessoas comigo. Jeito, né? Bruno, sobre essa coisa das amizades e tal, é mais por curiosidade essa pergunta. O jogador que começa a sua carreira lá no Brasil, é muito mais comum ele ter um sonho de crescer dentro do Brasil ou ainda há aquela coisa de vir jogar na Europa, quiçá vir jogar em Portugal, que saem outros times maiores da Europa? Tu sente Portugal muito ainda isso? é um trampolim, né? Pois Portugal é um trampolim. Ainda tem muito isso, não tem? Apesar de ser um grande país, com vários benefícios, pagam bem, os clubes são grandes, participam nas grandes competições, mas geralmente é o trampolim. Todo jogador jovem do Brasil que vem pra cá, ele tem a ideia de ir pra Inglaterra, pra Espanha, pra outros cenários, não ficar aqui. Não é? Mas, no geral, o brasileiro, não o brasileiro, o sul-americano no geral, o argentino, o uruguaio, o colombiano, querem mesmo pular para a Europa. Mesmo com 16, com 15 anos, a preparação. Basta ver, cada vez mais cedo os brasileiros saem do país para jogarem fora. Felizmente, agora não, há alguns anos, tem uma regra que impede que até os 18 eles não possam ser negociados. No caso, eles podem ser negociados. Aconteceu agora com o Endrick no Palmeiras, que é um caso gritante. Foi vendido com 16 anos, mas seguram mais 2 anos no Brasil por questões legais. Mas ele já foi vendido, o dinheiro já está entrando no caixa do Palmeiras, mas ele só vai sair quando completar 18. Mas está vendido desde os 16. Ou seja, desde os 14, 15, já há uma mente aberta, uma via aberta para a Europa. E você vê isso como algo positivo? Com as três pessoas jovens que estão aqui jogando futebol já na segunda divisão, você vê isso ainda como uma estratégia boa? Vir para Portugal, começar e... Eu acho que
Acho que sim. Se eu lutasse contra isso, eu tava lutando contra o que eu fiz, né? Exato. Um pouco mais velho, mas Mas sim. eu digo pra jogar. Você acha que você mais... Acho que eu vou reformular. Você acha que é melhor ficar no Brasil ainda, por ser um país Crescer muito lá? maior, muitas possibilidades, ou vir para um país menor, né, limitado, mas também na Eu acho Europa? que bem aconselhado, ele tem que fazer o que bem entender. Eu sou muito contra quando as pessoas dizem, não, esse jogador tem que ficar aqui mais 5 anos maturando para depois ir Certo. embora. Mas o comboio passa uma vez só. Aquela proposta hoje, jogador de futebol machuca e pronto. Jogador de futebol, muitos, para não dizer a maioria, ajuda pai, tia, irmão, gato, cachorro, o primo do gato, o primo da prima da prima. Eles têm muitas responsabilidades. Obviamente que muitas pessoas se aproveitam, mas eu nunca discuto, já não discutia quando era torcedor só. Hoje eu discuto menos ainda a questão o jogador quando opta pelo dinheiro tá certíssimo. Esquece isso, claro, é bonita a paixão pela camisa, jogar por amor, mas ninguém trabalha por amor, você não é pago em coração, você paga em dinheiro. Então eu consigo entender o jogador que, olha, eu tenho aqui o Corinthians, ou tenho o Flamengo, mas eu tenho a China, que vai pagar muito mais. Ele vai pra China porque ele vai conseguir comprar uma casa ou 5 casas pra ele, pra faxineira, pro faxineiro, pro tio, pra tia. E, geralmente eles ajudam tantas pessoas. Claro que depois tem os privilegiados que vivem numa bolha e que só pensam neles. Mas muitos deles, especialmente esses mais jovens, querem uma independência financeira pra família, pros amigos, pra pessoas próximas. E se já está pronto, tem que ir embora. Tu acha que esse foi mais ou menos o caso do Ronaldo, dele ter ido lá pro Catar? Arábia Saudita. Arábia Saudita. O Ronaldo já não precisava mais. Pois é, foi tão polêmico na época, né? Específico que não precisava mais. Exato. Mas também não vou discutir. Dinheiro é dinheiro, cada um faz o que bem Que entender. aqui tudo que o Ronaldo faz... Eu só lamento que o Brasil não tem estrutura, o país e o futebol não tem estrutura e condições financeiras para conseguir controlar isso um pouco mais. Porque se o Brasil pagasse bem, se o Brasil tivesse melhor estrutura, se o país fosse mais seguro, se o país tivesse mais benefícios e vantagens, seguramente o menino de 16 ia tentar esperar um pouco mais para ir embora. Por que eu vou sair agora se eu tenho um bom salário aqui, se o clube onde eu jogo me paga em dia, tem uma boa estrutura, cuida da minha família, eu tô com meus amigos, ou seja, é que o país e a estrutura do futebol brasileiro não proporcionam isso em demasia em relação à Europa. E é natural, então, que você quer ir para onde vão te tratar bem e vão te pagar mais. Claro. Mas tu acha que isso acontece muito, Bruno? Ou seja, os melhores jogadores acabam sendo exportados? Sempre. Não ficam no Brasil? Sempre, como em Portugal também. A gente não pode diferenciar muito. Né? Os principais jovens portugueses também querem ir embora daqui. Claro. E vão embora sempre mais cedo. O Benfica, o Porto Sport, que são os 3 grandes que vendem com frequência. O jogador que está aqui até os 22, 23 está fazendo hora já. Eles vão embora cedo. Uau. Porque numa questão futebolística, Brasil e Portugal é a mesma coisa. A diferença é que Portugal também serve como trampolim. Entendi. Mas são 2 países muito mais exportadores do que importadores. Portugal vende muito mais jovens jogadores do que contrata jovens jogadores. Boa. Bora pro bate-volta? A gente vai fazer um quadro aqui com você que é bate-volta. A gente vai dizer uma palavra e você volta aí com outra ou uma frase. Mas não tem nada demais, não. Não, coisa boa, pô. Só uma palavra, eu posso usar isso? Pode usar uma Só palavra. uma palavra, uma frase, Só vai ter algo, por exemplo, tem uma hora aqui que a gente pergunta sobre um perrengue. Aí é claro que não vai dar pra dizer só uma palavra, mas pronto, pode resumir. Vou começar a pensar no perrengue agora, já então. Já de antemão, já antecipou, vou ficar... A gente não vai deixar porque a gente já vai prender teu cérebro pra responder as outras. Então vamos. Vai, Lari, começa. Um livro. Um livro, Papillon. Uma comida. Uma comida, lasanha. Não abro mão de... Não abro mão de... tempo. Um doce. Torta de maçã. Tenho medo de... Tenho medo de... Olha, tenho medo de... De mim mesmo, talvez. Um filme. A Espera de um Milagre. É o que eu já ia dizer, pra uma pessoa que assiste muito cinema. A Espera de um Milagre. Tem tantos filmes, mas A Espera de um Milagre. Muito lindo. Ou agora mais recente, pô, Pobres Criaturas é espetacular. Mas eu vou ficar com A Espera de um Milagre. Tá. Boa. Um perrengue. Um perrengue. Na Copa do Mundo da Rússia, no meu primeiro dia, eu peguei o Uber logo que eu saí do aeroporto e eu perdi o telefone.
E não só o fato de perder o aparelho. É o fato de perder todos os meus contatos numa outra cidade, num outro país, no meio de uma cobertura importante que eu carecia de todos aqueles contatos. Meu E aí, Deus. perdeu mesmo? Não, e aí depois eu perdi, não encontrei, tentei recuperar através do Uber, mas enfim, complicadíssimo. Tive que comprar um outro celular, mas já era noite quando eu cheguei, ou seja, eu fiquei a madrugada inteira sem contato. Aí vou pro hotel, consigo acessar pelo computador, mas só comprei no dia seguinte, compro um novo chip e aí depois consigo resolver. Meu Deus. Mas foi difícil, logo chegar. Isso é que eu chamo um perrengue Perrengue. completo, Sim. cara. Completo, com todas as nuances de uma situação super embaraçosa. Uau. Pronto, a parte da minha casa predileta é? O banheiro. Essa aí eu nunca ouvi. O banheiro. Muito bom. Uma viagem. Uma viagem. Um país ou uma cidade, tanto faz. Que você... Tanto faz. Uma viagem. Eu tenho um top 5 de lugares, mas pra Pois mim, vai. assim... É que eu ia falar São Petersburgo, mas a Rússia não merece o meu elogio. Eu sou apaixonado por Sevilha. É lindo. mesmo. Sevilha, eu estive lá recentemente de novo, acho que foi a sexta vez que eu fui. Mas eu não canso de ir pra É Sevilha. mesmo, mesmo. é mesmo. Acompanhado com Uma namorado, cidade com tão ex-mulher, ou colorida, né? com um amigo sozinho. lindo. É. Sim. Uma cidade Sevilha. caliente, Tem um restaurante colorida. embaixo daquele negócio, daquela estrutura lá, Gorda de la Seta. Nunca é um restaurante bom e barato. Eu comi lá um churros lá, por acaso, Cara, semana muito bom. retrasada, Ah, é? embaixo Perto da seta daquela- ali. Lá, das Gorda setas. de la Seta. Até hoje eu lembro o nome, eu já fui 2 vezes e eu vou lá. É muito bom, é É barato mesmo? e bom, Mas maravilhoso. Sevilha é Boa. espetacular. Estou em casa e gosto de... Fazer nada, sabe? Vegetar. Hibernar. Sim, Fazer vários sentar hábitos. no sofá, às vezes eu sento no sofá e me pego assistindo o Discovery Channel, o urso polar nadando no mar congelado, e assim, eu não tô nem prestando atenção, mas tô viajando e tô só ali olhando, vegetando. E tá Não. tudo bem, Tá a gente tudo bem, precisa tipo, desses momentos, gente. Descarregando, Senão descarregando. esvaziando a mente. Esvaziando, pensando em nada, zero. Massa. Um arrependimento. Um arrependimento? Essa é grande. Tem tantos arrependimentos, Sério? são tantos. E não cai nessa história de, pra mim é tão balela, mas respeito quem pensa assim. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu me arrependo daquilo que eu não fiz. Mentira, todo mundo tem um monte de arrependimento, uns mais, outros menos. Pois é. Bom, mas um arrependimento, são tantos. Um arrependimento. Mas é um arrependimento que eu posso controlar. Eu sou um pouco desapegado da família. E isso me incomoda demais, assim. Não ser tão Interessante. família. E eu já perdi minha mãe, mas tenho meu pai, tenho meus irmãos e tal. Só que eu sou muito distante deles. Mas por uma questão de distância, por questão de egoísmo, de individualismo. Ninguém me fez mal, nada. Sim. Mas eu posso controlar. É um arrependimento que eu ainda posso dar a volta Entendi. e tentar trabalhar. Mas eu sou muito Entendi. arrependido de ser distante da minha família. Entendi, boa. Fisicamente e mentalmente falando. Tá. Tenho muita vontade de... Viajar. Sempre. Que massa. Viajar. Uma mania. Uma mania. Tem uma mania. Tem algumas manias. Mas uma delas é. Se eu vou à televisão e o meu dia corre. Vou entrar pelo corre bem ou corre mal. Se o dia corre bem, eu termino o programa. Corre bem, tudo correu bem. Minha opinião correu bem, não tive problema, fui bem aceito. Eu saio, olho pra cueca que eu tô usando e falo, essa cueca deu sorte. Então o que eu faço? Eu vou pra casa, lavo, seco e uso no dia seguinte. E se o dia corre mal, eu pego a cueca em casa, chego, jogo pra lavar e finjo ela que eu esqueci durante uma semana. Depois eu nem lembro. E depois ela se mistura com as outras, porque é tudo básico. É preto, azul, preto, azul, preto, azul. Depois ela não sei mais qual é. Caraca, que Tenho isso. massa. Quando a muito gente acha que só a gente é doida. Não, cueca pra mim é uma coisa que eu bato assim, legal. nossa, hoje correu bem. Aí eu olho, eu tô com uma cueca preta. E tem que ser essa preta, não basta pegar Entendi. outra preta, é essa. Eu chego em A cueca casa, da lavo, sorte. seco, Mas são várias cuecas da sorte e várias cuecas do azar. Não existe uma só. Mas eu não uso Entendi. várias, mas eu É não um uso, mas eu ciclo não uso várias ali. vezes, não. Tipo, Eu no dia sei. seguinte, vida que segue. Mas no dia seguinte Vida que mesmo, segue. se deu errado o dia, eu não uso ela. Se Ai, deu certo, eu gente, uso. Maravilhoso. Legal. Ousadia é... Ousadia é se expor. Uma pessoa. Minha mãe. Já falecida, mas minha mãe. Meu hobby. Meu hobby, escrever.
Eu sou da televisão, mas a minha essência sempre foi o jornal escrito. Ah, é? Sim, aliás, ainda escrevo online, não mais jornal, mas... E é engraçado que, sem esticar, era um bate-pronto, mas eu vou esticar explicando. Sem problema. Eu me acho muito melhor escrevendo do que falando. E tenho muito incômodo quando eu escrevo um texto e vou falar sobre o assunto no programa. E não consigo falar... Claro que eu não vou ler o texto ao vivo, Sim. mas eu quero tentar pegar umas ideias dos que eu escrevi. E nunca corre bem. E eu penso assim, caramba, como é que eu consigo fazer um texto tão fluido, tão bem feito, com uma narrativa tão bonitinha, tão organizada, e chega na televisão eu não consigo. E isso me revolta. Porque é o mesmo assunto, tá tudo aqui dentro... Só que escrever pra mim, claro, escrever você consegue apagar e volta, e puxa, estica e tal, facilita. Mas mesmo que não estivesse essa questão, flui muito mais. Eu sento e começo a escrever. Tem mais facilidade. E se eu sento pra começar a falar, não batem. Um texto falado, um texto escrito, os meus mudam completamente. Tu acredita que isso acontece comigo? Ultimamente que eu tenho falado... Desculpa também, só... Não, mas é bom. É que agora... É bom saber que alguém mais tem esse problema. Porque, por exemplo, agora eu tô focando muito no meu canal do YouTube, que eu quero crescer no canal do YouTube, não sei o que, não sei o que. E o filmmaker, que é o rapaz que anda me filmando e tal, eu tenho um projeto que até a gente já falou com a Lari, já falamos sobre isso, de mostrar os bairros, porque o meu público sente muito essa dor. Às vezes ele quer comprar um imóvel em Lisboa, mas não conhece bem. Thalita, onde é melhor? Alvalade, Benfica ou Príncipe Real? Então... É muito bom essa coisa de... Aí, às vezes, Thalita, prepara os takes, tá bom? Pra quando a gente chegar lá na rua. E aí eu vou lá, take 1. Eu vou estar aqui, eu faço minha própria direção. Aí eu, essa semana a gente ali em Alvalade, não sei o quê. Gente, eu escrevo tudo bonitinho. Fluido, bonito. Quando ele liga a câmera, eu quero falar, não adianta eu decorar. Não adianta. E muitas vezes não sai tão bem escrito como estava lá. Por isso que eu no programa sempre uso um caderno. Não gosto de anotar no celular, porque pra mim tem que escrever. Acho que escrever me faz pensar mais. Exato. Então eu levo um caderno sempre, bloco de anotações, tenho vários. Outra questão, outra mania. Quando o caderno tá acabando, nas últimas 15, 20 folhas, eu não consigo usar, eu compro outro. Então tem um monte de caderno em casa. Sério, são vários blocos. As últimas 30 páginas estão em branco. E tu não usa mais. Me dá nervoso Você escreve mesmo, então, não é escreve no computador? Eu gosto também. No computador eu faço as minhas colunas e os meus textos. Certo. Mas o bloco de anotação hoje vai ter um programa sobre o jogo do Benfica e depois o jogo do Porto. Eu de antemão sei que eu vou falar, tenho algumas ideias. Então eu aponto, não exatamente o que eu vou falar, para não parecer uma coisa muito... Sim, mecânica. Mecânico, mas eu anoto alguns pontos, uma outra frase de impacto, então eu anoto tudo isso. Entendi. Então, eu também tenho escrevo muito todo isso. dia. Eu escrevo mais trabalhando do que quando eu estudava. Por exemplo, eu não sei vocês, mas qual foi a última vez que terminou uma caneta de vocês? Uma caneta. Mesmo. Fala assim, acabou a caneta, você tem que comprar outra. Geralmente a caneta vai uso, acabando, aí você compra uma outra, você perde. Não, eu frequentemente quando eu fazia faculdade. acabou a caneta. Acabou, não tem mais tinta. Não, ela endureceu, perdi a tampa, literalmente quebrou, não. aquele carregozinho. Literalmente a tinta não tem mais. Uau. E acontece o dedo da frequentemente. escrita, né, também é totalmente legal, diferente gente, do digital. Tu lê E eu muito não me também, recordo Bruno? na escola acabar uma caneta. Ou acabar um lápis ao ponto de ter que comprar outro. Entendi. O meu eu me Você recordo guarda na tudo faculdade. isso? Você guarda Os essas cadernos, alguns sim, outros não. Não, é muito caderno. Repito, é muito caderno, porque as últimas 30, 40 páginas eu não uso. Eu não uso, mas é muito caderno. Tu também lê muito, Bruno? Bastante. Né? Leio menos do que lia quando eu cheguei em Portugal, tinha mais tempo. Mas lê mais sobre profissão, sobre as coisas da Eu leio profissão? menos sobre futebol. Por exemplo, eu tô escrevendo um livro. Não tem nada a ver com futebol, é um romance. Eu gosto de ler tudo que seja fora do meu trabalho. Eu leio muito jornal, muita revista, futebol, esporte. Mas um livro, eu quero fugir do meu mundo. Eu imagino. Vou ler um romance, vou ler uma biografia política, uma biografia cultural, mas muito pouco futebol. Futebol, quando eu vou ler sobre futebol, raramente é uma biografia. É importante também sair da nossa bolha, né? E para vocabulário também. O vocabulário do futebol é o mesmo sempre. Exato. Ler um livro de, sei lá, Jorge Amado te traz muito mais conteúdo do que ler um texto de um jornalista que vai falar sobre futebol, por exemplo. É mesmo. Isso. Um cheiro. Um cheiro. O meu cheiro. Legal. O meu cheiro. Uma saudade. O meu cheiro. Uma saudade. Eu vou explicar, vou falar uma, mas eu tenho saudade da minha família. Mas é a família que tá perto de mim. Por exemplo, as pessoas perguntam, você tem saudades da sua mãe? Eu falei, não tenho saudade, porque saudade é uma coisa que você consegue matar. Por exemplo, meu pai tá aqui, meu pai mora aqui, vai voltar pro Brasil de novo agora. Meu pai fica aqui e fica lá, vai voltar pra lá.
Eu tenho saudades dele, porque eu sei que se eu quiser, eu pego um avião, eu pego um carro, vou encontrar com ele, eu matei a saudade. Entendi. Eu não tenho saudade da minha mãe, porque eu não vou encontrar ela, eu não tenho o que fazer aqui para encontrar ela no dia seguinte. Então eu tenho boas memórias dela, boas lembranças, mas saudades de quem já morreu eu não tenho, porque eu não consigo resolver. Eu não consigo... Mas tu não concordas que a saudade, essa frase pra mim fez muito sentido quando um tio meu faleceu. A saudade é aquele amor que eu levo comigo. Eu concordo com a frase, mas não que isso parta da saudade. Eu acho que não sei. O amor que eu levo comigo é a memória. Acho que memória e saudade também tem o mesmo significado muitas vezes. Mas saudade se mata. Tanto é que a gente usa frequentemente. Quero matar a saudade de comer um cachorro quente. Quero matar a saudade de encontrar meu marido, ou meu namorado, minha namorada. Sim. Ou seja, você quer matar a saudade e você vai matar ela, de uma forma ou de outra. Entendi. Agora, matar a saudade de ver alguém que já foi embora pra sempre, você não vai matar. Sabe uma coisa que eu fico refletindo em relação à morte e tal? Eu moro fora há muitos anos também, tipo 17. E todo mundo que morre no Brasil da minha família é como se a pessoa não tivesse morrido. Claro, ninguém tão não foi pai, mãe. Exato. Mas eu às vezes fico refletindo. Eu não... parece que a pessoa tá lá, vivendo a vida dela, né? E eu tô aqui, e se eu for ao Brasil, eu não encontrei porque ela mora num outro estado, ou não tá lá, e minha vida segue achando que aquela pessoa tá naquele lugar, que quando eu fui embora... É muito doido estranho, isso, né? É estranho, Vocês sentem tem um lado isso, negativo né? e tem um lado positivo, né? Tem o lado positivo é que você não sofre tanto. Pois é. O lado negativo é que você tá se enganando, né? Sim, é muito doido. Mas eu tô sozinha nessa? Não, faz sentido. Eu também, faz isso sentido. já aconteceu comigo. O fato da gente morar fora muitas vezes traz esses sentimentos um pouco confusos que a gente não sabe até que ponto é uma espécie de um amor tão distante que aquilo é transformado em algo que a gente não reconhece como amor, como saudade, mas isso já aconteceu. De eu perder, tipo, um tio, um avô, que eu já não tinha tanta convivência pelo fato de eu estar morando aqui, e aquela pessoa chega e diz assim, fulano morreu. E às vezes soa como egoísmo da nossa parte, não sei, mas é como se dissesse assim, ok, Thalita, sofre aí, vai lá. Se força a chorar, se força aí a chorar e a gente não consegue. Claro, bate aquele sentimento. Uau, a pessoa faleceu, não vai mais estar aqui. Na próxima vez que eu voltar ao Brasil, eu já não vou mais ver esse tio, essa tia, esse avô, essa avó. Mas até que ponto isso é amor, saudade ou algum sentimento que vai ser transformado? Enfim, Bruno, pra gente finalizar coisas aqui. de imigrante, né? É a vida real do imigrante. Uma frase pra gente finalizar. Deus me proteja de mim. É uma música, vocês conhecem, evidente, mas tem tudo a ver comigo. Assim, porque eu digo que eu sou meu principal inimigo. Eu sou meu principal aliado, mas também sou meu principal inimigo. E eu me boicoto muitas vezes. Então eu sei que Deus tem que me proteger de mim mesmo, de eu mesmo. Porque o negócio é difícil. Em vários sentidos, Bruno. Porque eu, por exemplo, eu me boicoto. Hoje mesmo eu fiz uns stories, eu digo, gente, eu preciso ser estudado. Como é que uma pessoa é especialista em procrastinar algumas coisas? Às vezes eu acordo me sentindo culpado e eu falo, mas o que eu fiz? E não acho a culpa, não acho nem o problema, porque quanto mais a culpa. Não, é sério, não tô brincando. Tem dia que eu acordo mal e eu acordo pesado. E me sinto culpado por alguma coisa. Até acho que deve ter acontecido, mas era tão pequeno e eu aumentei aquilo. Às vezes eu nem acho o problema. Mas por que eu tô me sentindo culpado? Por que eu tô pra baixo hoje? Não aconteceu nada. Não sei se não é depressão, porque felizmente acho que não a tenho. Mas sou muito mais feliz no dia a dia. Mas às vezes eu me sinto culpado por algo que eu não fiz. Parte. Eu acho que isso tem muito a ver com as é coisas frase. Que acontecem com as energias. A gente deu um 360, a gente foi do futebol, a gente foi vida pessoal. Realmente um bate-papo muito bom aqui com o Bruno. Bruno, tem uma coisa que eu não te falei. O primo do meu marido, ele tem 17 anos e ele te vê como uma super inspiração. Ele quer ser comentador esportivo, sabia, o Renan? É mesmo. Aí, brasileiro ou português? Brasileiro. O irmão dele joga futebol na 2ª divisão e ele quer ser comentador. E assim, outro dia a família dele comentou, eu comentei, eu vou entrevistar o Bruno e tal. Que legal, não sei o quê. Mas que porque bom, foi aquilo que eu falei no início, é uma inspiração para pessoas que estão aqui. E não é prepotência falar isso. Eu tenho uma visibilidade que muitos outros não têm, especialmente brasileiros aqui. Vocês também têm um podcast. Seguramente quem assiste também pensa, pera lá, se elas conseguiram, eu também vou atrás. Se elas podem, eu posso e tal. Acho que é espetacular. Cada um carrega em si, digamos assim, a vontade que tem e o propósito, né? Então, eu acho que todo mundo pode. Primeiro para mim, há espaço para toda a gente. Há espaço para toda a gente. Ninguém precisa passar por cima de ninguém. Eu acho que todo mundo tem a plena capacidade de correr atrás, de construir a sua história, de fazer um trajeto, uma trajetória própria, única e principalmente de sucesso.
Basta querer. Agora, tem que ir atrás, tem que sair do papel de vítima, tem que correr atrás. Apesar de, muitas vezes, a gente reconhecer alguns privilégios que nós temos, mas isso não anula a nossa força, a nossa garra também e tem a muito construção. mérito para ter chegado aqui. Claro que tem. Exato. Com certeza. Obrigada, Bruno. Obrigado pelo convite. Desculpa, a gente tentou marcar várias vezes e foi ali, a agenda não foi batendo, mas obrigado, Deu de verdade. certo, Gostei conseguimos. bastante, super Ótimo. simpáticas. Muito obrigada. Muito obrigado e contem comigo no que eu preciso. Volte Próxima sempre. vez que eu te assistir, eu vou marcar, diga assim, olá, Bruno! Pode marcar, Tamo marca. chique, gente. Nós Marca. estamos chiques. A gente tá muito chique. Chiquíssimas. Gente, olha, compartilha esse vídeo, manda pra pessoa que gosta de futebol, que quer se inspirar por uma história de um brasileiro de sucesso que chegou aqui e construiu a sua própria história e atingiu patamares que muitos também querem atingir. E manda pra essa pessoa. Se inscreve no canal, eu sempre gosto de dizer isso. Ativa aí as notificações lá no sininho e compartilha esse vídeo, tá E bom? a gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Beijo, Tchau. obrigada, Bruno. Tchau, tchau. Tchau.